Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Começa agora o Atualidades Pampa desta terça-feira, 2 de outubro. Nós temos muitos assuntos para tratar. Entre eles, e o mais importante, com certeza, se trata do pleito eleitoral. As pesquisas Datafolha de agora, pouco, nesse instante. E também do Ibope, nós vamos tratar, que nós não conseguimos falar sobre a pesquisa do Ibope nessa segunda-feira, devido ao momento que ela foi publicada, que foi depois do nosso programa. Mas a pesquisa Ibope já agitou muito a cena política e alguns grupos e econômica, eu ia chegar lá, e alguns grupos importantes dentro do Congresso já começam a se manifestar de forma diferente do que vinham se manifestando. Entre eles, a bancada ruralista é uma bancada fortíssima, que tem grande poder dentro do Congresso Nacional, que declarou apoio ao Bolsonaro. Isso que o Alckmin tinha como sua vice, a Ana Amélia Lemos, que também tinha grande influência, e essa era a aposta da chapa Alckmin e Ana Amélia, a bancada ruralista, mas parte dela, pelo menos, porque o ministro da Agricultura disse que ainda não aderiu e achou precipitada essa comunicação da bancada ruralista. Como disse o Gustavo Vitorino, também na área econômica. Bom, Gustavo, o dólar baixou e a bolsa disparou como não acontecia há 2 anos já. 3,93 o índice Bovespa subiu, passamos de 81.700 pontos. Olha, há muitos meses. E o dólar? Não há 2 anos, né? Há 2 anos. 3,93. O dólar caiu a 3,94, 3,93, 3,95. Fechou em 13,93. Ficou oscilando entre 3,93. Baixou 3%. Menor valor desde agosto. Então, assim, foi uma queda significativa. Agora, vamos entender uma coisa. Essa movimentação, eu vou falar apenas sobre o aspecto econômico, sobre o aspecto político, eu tenho medo de sempre dar uma deslizadinha aqui. Depois eu tomo espinafrada nos bastidores. É o seguinte, o que aconteceu na economia tem um componente muito curioso. O mercado, na verdade, está recepcionando bem os 2 líderes das pesquisas. O mercado entende que o segundo turno está decidido. Olha bem, a visão do mercado. E o mercado está recepcionando cada vez mais esses 2 finalistas. Em que sentido? À medida que chega a eleição, à medida que aumentam os debates, as participações públicas, esses candidatos começam a falar mais de economia. Eles estão sendo provocados a falar mais de economia. E à medida que falam, começam a revelar o que pretendem fazer com essa economia. E o mercado parece que está recebendo bem. Está recebendo bem tanto o Bolsonaro quanto o Haddad. Porque Alckmin, Meirelles eram conhecidos, coisa e tal. O Ciro mais ou menos tinha também um conceito definido, a Marina já tinha mais ou menos se expressado, mas a grande dúvida era o Haddad, que embarcou de última hora por conta da candidatura petista que vinha sendo impugnada, e o Bolsonaro, que era um mistério que ele ia fazer com a economia. Mas acabou desautorizando o Guedes e algumas coisas que ele disse, e isso acabou sendo bem recebido pelo mercado. Tanto que tem muita gente embarcando de última hora na candidatura do Bolsonaro. Veja, você, a eleição é domingo. O mercado, o agronegócio, embarcou na candidatura hoje. Mas o Rio Grande do Sul já tem se manifestado e já tem apoiado o candidato, tem sido precursor nesse movimento. Pois é, mas é que a Federação Nacional é que se manifestou agora, né? Então, sim, em nome de federação, mas eu acho que teve um movimento muito grande em nome dos mas que tinha a tendência de apoiar a Alckmin, também veio a público hoje dizendo que vai seguir essa diretriz nacional. Então, realmente, é importante essa manifestação da bancada ruralista. Eu acho que a dúvida fica agora. O mercado, ele, pelo que aconteceu hoje, foi tão contundente que o mercado, eu acho que já aceitou. Ele aceitou, olha, vai ser Bolsonaro ou Haddad. Ponto. O mercado aceitou isso.
Agora, o mercado vai observar aos poucos o comportamento, a manifestação desses candidatos, para ver quais são os seus projetos na área econômica, e aí ele começa a se definir a partir do que vier acontecer no segundo turno, se houver segundo turno. Né? Vamos então aos números da pesquisa Datafolha, pesquisa publicada nesta terça-feira há pouco tempo. Sobre a pesquisa, a margem de erro 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança de 95%. Entrevistados 3.240 eleitores em 225 municípios. A pesquisa foi feita em 2 de outubro e o registro no TSE BR 03147/2018, nível de confiança já disse, 95%. Contratante da pesquisa é a Folha de São Paulo. Vamos aos números. Jair Bolsonaro, 32%. Fernando Haddad, 21%. Ciro Gomes, 11%. Geraldo Alckmin, 9%. Marina Silva, 4%. João Amoedo, 3%. Henrique Meirelles, 2%. Álvaro Dias, 2%. Cabo Daciolo, 2%. Guilherme Boulos, 0%. João Goulart Filho, 0%. Eimael, 0%, Vera Lúcia, 0%, brancos e nulos, 8%, não sabe ou não respondeu, 5%. E vamos também à rejeição dos candidatos. Os resultados foram Bolsonaro, 45% de rejeição, Haddad, 41% de rejeição, Marina, 30%, Alckmin, 24%, Ciro, 22%. Meirelles, 15%, Boulos, 15%, Daciolo, 14%, Álvaro Dias, 13%, Vera Lúcia, 13%, Eimael, 12%, João Goulart Filho, 11%, rejeita todos, não votaria em nenhum, 3%, votaria em qualquer um, não rejeita nenhum, 1%, não sabe, 4%. E aí vem, então, as simulações de segundo turno, mas eu sugiro que a gente venha conversar sobre esses números, que são bem parecidos, mas depois, para não ficar pesado, eu leio do Ivan. Eu vou dar um ponto de vista meu, que eu sou um político apolítico, eu sou um político só de um lado, que eu não posso falar aqui, mas todo mundo sabe o meu lado, e eu acho que o meu lado deve vencer, sabe? Não vou citar nomes. Eu acho que essa corrida vai ser matada no primeiro turno. Por quê? Você me lembra o Grande Prêmio de Singapura, quando Lewis Hamilton estava em 10º lugar, tentando o 9º, 8º, e os próprios comentaristas diziam, ele vai ganhar. Por quê? Quem vai ganhando posições, chega no final. O que é o final? Boca de urna. Boca de urna, o primeiro, você vê que, no caso, um candidato subiu, no caso do Jair Bolsonaro, a 31%, e o Haddad ficou nos 21%. Ele está sempre subindo. Um sobe, o Haddad estacionou, estabilizou. O Bolsonaro ainda tem um respiro. Platô dele, o outro tem um espaço para chegar na frente. Isso é o que está acontecendo até no futebol. O Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, fez a mesma coisa, está liderando e vai ganhar. Dona Carla, eu queria fazer um pequeno comentário a respeito dessa pesquisa, que é a mesma pesquisa que o Ibope fez. 31 para 32 é a mesma coisa, 21, 21. Sim, na margem de erro acaba ficando igual. É exatamente a mesma pesquisa. Então, um pequeno comentário que eu vou fazer a respeito do quê? O Bolsonaro não fez campanha. 0. Ele tinha 15 segundos 3 vezes por semana. Vou repetir, 15 segundos 3 vezes por semana, que não fez porque estava hospitalizado, como continua em tratamento médico dentro da sua casa. Então, ele está com 32% sem fazer campanha. Eu estou aqui com a notícia que ele já contratou uma empresa chamada Estúdio Eletrônico, que é uma produtora de vídeo e filmes publicitários de Campinas, para criar e editar a sua propaganda de TV. Quando ele tinha 15 segundos só, ele não tinha, né, produtora, não tinha equipe de criação, era ele ali, algumas pessoas que o assessoravam. Agora não, a coisa cresce, né? Cresce e em cima desses números que a senhora falou instantes atrás, eu fico profundamente surpreendido. Agora, ele não precisava fazer campanha política. Os adversários estão fazendo campanha para ele, por ele. Exatamente. Tem gente que diz que é melhor ele ficar recolhidinho, quietinho. Ele não vai participar do debate da Não Globo. precisando responder pergunta nenhuma. Não precisando responder pergunta nenhuma, que ele acaba crescendo. E eu acho também que, apesar de os números estarem muito próximos, teve sim um aumento. Rejeição. Não, um aumento de 31 para 32 e principalmente depois desses movimentos que nós tivemos essa semana com a delação premiada do Palocci. E eu acho que sim, isso tem gerado impacto, porque, bem ou mal, esse caso fica um pouco esquecido ou não tão lembrado, que
E aí, com isso tudo vindo à tona, principalmente abordando o caso do ex-presidente Lula, eu acho que sim. A delação do Palocci, eu acho que não entrou nessa. Olha a data aí da fonte de pesquisa. Não entrou nessa, dos dias. mas eu acho que agora isso Não, estou dizendo nesses números. Nesses números. Ontem ou de hoje, talvez, né? Mas o que a gente percebe que são os números parecidos com a pesquisa do Ibope, que foi revelada ontem, que também está dentro da margem de erro. O que as pessoas estavam preocupadas, de um lado e de outro, foram com as manifestações durante o final de semana. No sábado tiveram manifestações contra o Bolsonaro, pela aquela hashtag, em todo o país. E no domingo veio a resposta, né, daqueles que são a favor do Bolsonaro. Então, isso também movimentou muito. Sim, e as pessoas queriam saber qual era o resultado das pesquisas depois dessa grande mobilização nacional durante o final de semana. Vou aproveitar agora, vou dar então os nomes, os números do Ibope. Tá bem. Como tu está fazendo por turnos, deixa eu me manifestar sobre o primeiro turno. Primeiro que a gente fica feliz, né? Porque a gente quando vem aqui, 3, 4 semanas antes faz uma previsão e ela se perfectibiliza, né? Da ideia de que a gente está no caminho certo. Primeiro que nós dizíamos aqui que o melhor candidato que o Bolsonaro teria seria o Haddad. Porque quando nós falamos isso e faz 3 semanas, nós tínhamos na oportunidade o Bolsonaro já acima de 40% com rejeição e o segundo candidato em rejeição tinha menos de 20%. Ele não tinha sido eleito, não havia sido eleito ainda pelos votantes do Bolsonaro quem seria o inimigo dele. Né? E mais frágil, que se demonstrava mais frágil, com possibilidades, seria o que nós sinalizamos naquele momento. E hoje, quando nós começamos a analisar os números e a rejeição, lembra que o candidato, dos números que tu vai trazer aqui, ele começou com 16, 18, 21, 28, e ele bate quase os 40% de rejeição também, indicando a polarização. Então, essa é a primeira coisa que traz esses primeiros números. A segunda é a inquietude que nós desenvolvemos aqui na bancada de como faria o Centrão. Né? O Centrão, o que era o Centrão? Porque seria o fiel da balança. Tão logo se definisse, nós sabemos que político não tem fidelidade nem com a mãe, não seria com voto de correligionário, né? Que tão logo o seu partido ou o seu candidato não demonstrasse vigor eleitoral, e haveria uma migração. E esta migração começou e agora, nesta última semana, deveremos ter capítulos nada surpreendentes, porque a gente conhece como funciona isso. Conhece bem essa história. Dona Carla, uma outra coisa que você falou que é muito importante, pouca gente fala, que eu acho que vai ser o fiel da balança e vai ser um futuro presidente da República, que eu cheguei a conhecer ele pessoalmente e admiro muito, seria um grande candidato, Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado. Caiado, ele é o homem coerente, um cara que ele é... Com postura, um estadista seria, e acho que ele é o cara que leva toda a bancada ruralista do Brasil pro Bolsonaro. E quem tenha criticado muito foi a escolha do PSDB, que escolheu o Alckmin e não escolheu o Dória. Para muitos, o Dória seria diferente na corrida eleitoral. Porque o Alckmin não reage nunca. Porque o Alckmin tem aquele temperamento mais... Eu começo a achar que o Dória é capaz de não ganhar nem em São Paulo. Está empatado com o SCAF. Pois é. Eu acho que ele não vai conseguir ganhar nem em São Paulo, porque o eleitorado do Dória seria o empresariado. O empresariado de São Paulo está com o SCAF, que foi o presidente da Fiesp por muitos anos, né? E tem uma base política muito forte lá. E aí dividiu. Então, assim, a disputa lá em São Paulo vai ficar entre 2 candidatos que têm um perfil muito semelhante e que vão disputar, digamos assim, o voto do centro para a esquerda. Eles vão disputar o voto do centro para a esquerda. Quem conseguir captar melhor o voto do centro para a esquerda se elege em São Paulo. E olha, governador de São Paulo é um negócio complicado, que é como governar 9 estados brasileiros juntos, né? Ou um país, tipo a Argentina. Bom, São Paulo, a economia de São Paulo é o dobro da economia da Argentina. Vocês veem o tamanho. Né? Então, essa eleição, ela tem muitas indefinições, algumas coisas surpreendentes. Por exemplo, o Fernando Pimentel, ele, nessa mesma pesquisa da Datafolha, ele foi atropelado lá em Minas Gerais.
A Ibope, tu queres dizer? Pelo Ibope, Anastasia. Ontem, pela Anastasia. O Anastasia abriu uma vantagem significativa. Só que vou repetir a frase que eu tenho dito há muitas semanas aqui. Segundo turno é outra eleição. É outra eleição, eu concordo. Outra eleição. Até porque essa vantagem, se vocês pegarem, por exemplo, os votos da esquerda brasileira, vocês pegam os votos do Haddad e somam a ele os votos do Ciro, você tem os votos do Bolsonaro. Então, quer dizer, a coisa já parte empatada no segundo turno no Brasil. Mas há controvérsias, porque eu acho que tem muita gente do Centrão, as pessoas que vão votar no Ciro, que estão pensando em votar em branco ou anular o voto. Eu acho no muito segundo improvável turno. eleitor do Ciro votar no Bolsonaro. Não, é muito Ele improvável. pode até, agora, anular ou votar em branco, há uma possibilidade. Mas eu acho que é uma participação pequena, viu? O Amoedo, o Álvaro Dias, isso tudo vai. Tanto que tem aí no segundo turno, os números do segundo turno, nessa pesquisa da Datafolha que você deu, é um empate técnico. Não se sabe o que vai acontecer, na verdade. Não sabe, a eleição está indefinida já para o primeiro turno, para o segundo turno, então... É verdade. A maior pipocada dos institutos de pesquisa em relação ao segundo turno, porque todos lavam as mãos, dão um empate técnico. Essa de hoje, a Datafolha, eu tive a oportunidade enquanto tutorista, ela se posiciona, é a primeira vez que dá o Bolsonaro 44 a 42, me confirma se é isso, mas não deixa de ser um empate técnico, mas dá com ele na frente, mas de qualquer maneira são empates técnicos. Do segundo turno, do segundo turno, depois eu procuro aqui. Eu quero primeiro dar os dados do Ibope para primeiro turno, né? A pesquisa foi divulgada ontem, segunda-feira. Os resultados, então, são os seguintes. Jair Bolsonaro, 31%, Fernando Haddad, 21%, Ciro Gomes, 11%, Geraldo Alckmin, 8%, Marina Silva, 4%, João Amoedo, 3%, Álvaro Dias, 2%, Henrique Meirelles, 2%, Cabo Daciolo, 1%, Guilherme Boulos, 0%, Vera Lúcia, 0%, Emael, 0%, João Goulart Filho, traço, brancos e nulos, 12%, não sabe ou não respondeu, 5%. Daí eles fazem uma comparação, o Bolsonaro passou de 27% para 31%, o Haddad se manteve com 21%. E agora tratando da rejeição dos candidatos. Bolsonaro, 44%, Haddad, 38%, Marina, 25%, Alckmin, 19%, Ciro, 18%, Meirelles, 10%, Cabo Daciolo, 10%, Emael, 10%, Boulos, 10%, Vera, 9%, Álvaro Dias, 9%, Amoedo, 8%, João Goulart Filho, 7%, poderia votar em todos, 2%, não sabe, não respondeu, 6%. Essa pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Entrevistados 3.010 eleitores em 208 municípios. A pesquisa foi feita em 29 e 30 de setembro, portanto, no final de semana. Registro do TSE BR 08650/2018. Os contratantes da pesquisa, TV Globo e o Estado de São Paulo, nível de confiança de 95%. Os números se aproximam muito, viu, Carla? Agora, duas coisas que chamam a atenção. Quem achava que o Fernando Haddad iria tirar votos do Ciro, ele tirou pouca coisa. Ele arrasou com a Marina. Com a Marina, né? Exatamente. A Marina caiu de 16 para 4. Ele praticamente sepultou a candidatura da Marina. Trocou os votos dela, pegou os votos dela. O Alckmin se manteve linear, de 10 para 9. O Ciro também se manteve de 10 para 9, de 10 para 11, enfim, naquele universo. Mas a Marina caiu de 16 para 4. Então, o Fernando Haddad, ele bebeu no eleitorado da Marina. Da Marina. Praticamente sepultou a candidatura da Cara, Marina. eu quero discordar só um pouquinho de uma previsão aqui. Eu acho que uma eleição como fica acirrada como essa, e nós teremos uma verdadeira dicotomia no país, uma divisão, né? Eu acho que reduz o número de branco e nulo. As pessoas acabam se posicionando de alguma forma, nem que seja no empurrão, ou na boca de urna, como disse o Marne. Tu estava lá, tu vai meio disposto, não quero entrar nessa briga, mas alguém te puxa e vai te enfia para um lado. Então, eu acho que nós teremos uma redução em relação aos números iniciais, que o povo estava um pouco descontente, um pouco não partícipe das eleições, mas me parece que o clima que vive o país hoje
nós teremos muitos eleitores. E muita gente não dizem quem vai votar. Também tem isso, Muita gente não dizem quem vai votar. Ou não sabe quem vai votar. Exatamente, não decidiu. Aliás, é um número altíssimo, Quanto? Maior dos últimos anos, em torno de 20, 18%. Então é isso aí que vai decidir tudo. Temos recadinhos aqui. Temos recadinhos. Então vamos aos recadinhos do WhatsApp primeiro e depois aqui eu vou ler alguns. Temos o recado do Brum Neto, de Alvorada. Ele diz: boa noite. Interessante que, independente de nomes, o mercado, assim como o povo, está querendo mudanças e segurança a qualquer preço. O dólar baixou, a bolsa subiu. Não nos flagramos que, caso haja algo com os presidentes, quem conhece os vices? Na polarização seria terrível com qualquer dos dois vices. E tem mais um recadinho aqui do professor Marino de Viamão. Ele diz: boa noite, bancada. Para evitarmos complicações no dia do pleito, vestir a camiseta amarela do Brasil é a solução. Sobre isso, bem importante que ele tenha tocado nesse assunto. Ontem foi a maior confusão, Marne Barcelos, porque veio aquela fake news dizendo que se a pessoa quiser votar em apenas presidente, por exemplo, escolher um candidato para presidente e quiser votar em branco para deputado federal, para deputado estadual, enfim, que isso anularia todo o voto. Não, isso foi uma fake news. As pessoas realmente nos perguntaram durante toda a segunda-feira se isso era verdade ou não é verdade. Continua aquela orientação que cada voto é um voto. Mas ficamos com uma dúvida e o Ruschel ficou de tirar essa dúvida. E realmente ele fez o tema de casa. Pode ou não pode usar a camiseta do candidato para votar? Me comportei, dona Carla. Me comportei, a senhora me deu uma missão. Ainda é terça-feira. Eu me comportei. Tá ótimo. Na verdade, primeiro em relação ao primeiro item da tua consulta, realmente como nós não estamos conseguindo passar para o posto, nós precisamos ser incisivos, né? Porque foi o dia inteiro de questionamentos pelas redes sociais, perguntando, mas não pode, e pessoas que nos assistiram e, portanto, nos ouviram, e ainda assim, eu ouvi. Ficaram com dúvidas. E eu recebi cópias de textos fakes, né? Dizendo, olha, se tu votar para presidente, não deixe de votar, porque teu voto é anulado e essas coisas. Então, fica claro, isso nós não estamos dando palpite aqui, né? Nós estamos fazendo resultado de consulta. Cada voto é uma eleição. Tu vais uma eleição para presidente, como se não fosse no mesmo dia. Vota no primeiro dia, no outro dia no outro, no outro dia no outro, mas são eleições distintas, só que se farão simultaneamente. A segunda questão, que foi o teminha de casa, realmente aí nós temos um pouco da alteração. Importante, tu podes ter a camiseta do teu candidato, tu pode estar fardado com alguma coisa que te ligue a um partido, a um candidato, mas tu tens que chegar de forma discreta, proceder teu voto, não estar em bando, não estar organizado em aglomerados de pessoas. Sim, aquele grupinho que fica conversando na frente. Isso, chegamos, todo mundo é o nosso, e entramos gritando. Não, eu entro com a camiseta do meu candidato, vou lá, entrego meu título, voto e saio. Isto é permitido, assim como o voto também, eu não sou obrigado a esconder meu voto, não. Eu vou lá e entro discretamente. Então, essa foi a consulta que recebemos ontem e a gente vai insistir nisso até o fim da semana. Confirmando o que eu havia dito. Eu queria só fazer um esclarecimento e até trazer para a bancada. Essa pesquisa do Datafolha ouviu 3.240 pessoas durante o dia desta terça-feira, dia 2. Exatamente. Então, sim, pode ter interferência da delação premiada de ontem do Palocci, que mas eu acho subiu, que teve... O que eu questionei é que ele subiu tão pouco, que acho que é... Mas vamos ver as próximas agora, vamos próximas. ficar ligadas nas próximas e também... A segunda questão que me chama a atenção também é como o início as pesquisas eram feitas com média de 2.200 pessoas. Agora já está em 3.000. Já está em 3.500. Eles aumentaram, deve ser algum dado científico para tentar buscar uma precisão maior. A rejeição do Bolsonaro caiu para 45%, mas a do Haddad subiu de forma bem significativa. Exatamente. Foi para 40%. Não, foi para 40%. O do Datafolha passou dos 38%. 38 Ibope. Foi a taxa de rejeição do Bolsonaro ficou em 45% e do Haddad foi para 41%. O que eu quero crer nisso aí é que o que eu tenho dito aqui há de 2 semanas para cá está se confirmando. Os institutos de pesquisa não podem matar a galinha dos ovos de ouro, que é a credibilidade deles. Eles tinham que... A farra dos institutos de pesquisa, na minha opinião, terminou na semana passada. Essa semana eles têm que se aproximar dos números reais, porque todos serão cobrados na segunda-feira.
Pô, você disse isso e aconteceu E isso. a credibilidade toda, né? Isso. Posta em xeque. E o Instituto de Pesquisa vive da sua credibilidade. É isso então, que me parece... disse o Erni, olha aqui, ó, para contribuir, ó. Cara, Carla, eu acho que Datafolha e Ibope ficaram com vergonha de ficar para trás da pesquisa BTG Pactual e Paraná Pesquisas, que dava mais esses números do que propriamente os números do Ibope. Na verdade, esses dois últimos davam esses números de 31, forma... exatamente, o Ibope BTG. e o Datafolha que acabaram vindo ao encontro da Paraná Pesquisas e do BTG Pactual. Exatamente, tens razão. É aquilo, se você vive da sua credibilidade, você não pode comprometê-la, né? Olha, estou aqui barberiando no computador, não consigo entrar na caixa de entrada do atualidades@pampa.com.br. Eu abri a mensagem do telespectador, Erni, e depois eu não consigo voltar para a caixa de entrada, mas eu vou conseguir. Enquanto isso, Marne Barcelos. O Gilmar Mendes está em apuros, né? Ele recebeu 10 pedidos de advogados, né, que estão representando presos em todo o país, pedindo as mesmas benesses que ele deu para o Beto Richa. Além de um punhado de investigados por corrupção, há presos por roubo, estelionato e até tráfico de drogas. Tá todo mundo, mas eu quero a mesma coisa. Eu também quero. Deve estar literalmente fazendo fila no gabinete. Sim, então todos eles entrando com essas solicitações, esses pedidos. Agora, o Vitorino, eu sou obrigado a dar razão para o Vitorino. Não é possível esse tipo de coisa. Quer dizer, quando nos Estados Unidos, nenhum ministro dá entrevista. Aqui eles são mais conhecidos que os atores da Globo. Mas eu São acho que mais não é conhecidos. esse o problema. Não, eles é a vaidade. É a vaidade. Aí, se eles tivessem uma linha de conduta íntegra, né, votassem para todos com o mesmo direito, não beneficiando uns em detrimento de outros, tirando uma ficha lá premiada, ok. É que o que nós estamos enfrentando no STF, na minha opinião, além desse processo de politização que é natural, porque ele é beneficiado pela Constituição, nossa Constituição brasileira, que é uma porcaria. As outras leis são todas legais, mas a Constituição é uma porcaria. Então, assim, o que acontece é o julgamento eletivo. Eu tenho que dar o direito que eu dei para esse aqui, eu tenho que dar para esse aqui, mas esse aqui fica aqui em cima da gaveta para mim julgar quando eu quiser. Eu vou julgar só esse aqui. Gustavo, mas esse caso que traz o Marne é muito mais sério. Muito complicado. Claro, o que o Marne nós trouxemos aqui. A Raquel Dodge entrou em pânico. A Raquel Dodge, quando começaram esses pedidos, estava em nono, o Marne já traz que é o 10º, mas quando eu trouxe a notícia, ela era em nono. A Raquel Dodge, ela se adiantou e disse assim, peraí, pessoal, não é o mesmo caso, assustada. Porque, lógico, como o cara deu uma decisão e essa decisão, teoricamente, ela beneficia a todos, né? Exatamente. Ela acha assim, não, aquele caso do Richa era diferente, ela está tentando criar uma diferenciação que não há, na verdade, porque se teme exatamente para ver se consegue segurar a onda, porque, na verdade, não há diferença nenhuma. O motivo que ela fez a concessão beneficia todos os outros. Segundo turno, o PSDB de Dória já anunciou quem é que vai apoiar, diz o Manuel Azevedo, aqui no atualidades@pampa.com.br, que eu já consegui voltar para o início do e-mail, você já pode participar. E Marne Barcelos... A senhora tem dizzy fingers. O que é dizzy finger? Dedos tontos nervosos. Fica tac. Tá bom aqui. Isso. Tontos e nervosos. Tontos e nervosos. Agora me deixa dizzy finger. Mas isso vai merecer uns 2 anos de análise. O telespectador queria perguntar a quem o Dória... Não, o telespectador afirma, só que eu não quero dizer a quem o Dória realmente... porque não manifestou diretamente e abertamente seu voto, mas já deu tinta de que para qual lado ele vai no segundo turno. E o que ele vai tem o sobrenome com a mesma letra do meu sobrenome? Ai, assim, pegadinha agora, charadinha essa altura do campeonato. Carla, eu gostaria O que eu quero contar para vocês é que aconteceu aquela morte dentro da Universidade da PUC, aqui de Porto Alegre, na semana passada, e um PM da reserva hoje se apresentou e assumiu a autoria da morte dentro, então, do campus da PUC. Ele disse que é pai de um segurança da PUC que foi até lá, viu a movimentação, as pessoas tentando segurar o sujeito que foi morto, que tentava cometer assaltos na PUC, e que ele tentou se aproximar para falar com o sujeito, que o sujeito tentou pegar a arma dele e que ele agiu em legítima defesa. Essa foi a explicação. Então, ele já se apresentou para o delegado e vai responder em liberdade por esse crime. Deus concede. Só não quero...
Posso ir? Só para não perder, porque estamos ainda no jurídico, Mari. O garotinho tentou, através dos seus advogados, tentaram no STF uma liminar com o Celso de Mello, que negou. Sempre lembrando que ele foi condenado, foi cassada a sua candidatura pelo TSE de forma unânime, com base na lei da ficha limpa. Então ele tentava essa liminar para continuar concorrendo e agora viu sepultado definitivamente sua chance. Mas se valeu para o Lula, tem que valer para todo mundo, né? O Lula foi rejeitado porque ele estava com a ficha suja. Muito bem. O que o garotinho queria? Exatamente. Queria uma liminar. Queria uma liminar. Vitorino, me explica essa história agora do Dias Toffoli, que eu já não estou entendendo. Primeiro, Lewandowski autoriza a entrevista do ex-presidente Lula. Depois vem o ministro Luiz Fux dizendo que não, barrou. Que era o presidente em exercício, ele é o vice, era o presidente em exercício, que cassou a liminar. E depois Lewandowski, na segunda-feira, disse que o Lula que valia porque o Fux não teria autoridade regimental para cassar aquela liminar. E agora o Dias Toffoli? E o Dias Toffoli voltou agora como presidente e pacificou o assunto. Anulou os efeitos da liminar, manteve a suspensão da liminar, disse que vai levar o assunto para o plenário. O plenário vai ter que decidir, amanhã ou quinta-feira. Vai a plenário. Carla, deixa eu só fazer um comentário sobre isso, para quem não milita no direito, né? Esqueçam a questão técnica, porque é uma questão técnica, quem não milita no direito não tem... Mas a desmoralização... ganhou um caráter político. A desmoralização, quando dois membros de uma corte, da maior corte do país, ficam se desautorizando publicamente, politicamente, como diz o vídeo. É a desmoralização final de um Agora, sistema. eu acredito, e aí vem a esperança, que nesse próximo domingo, nós brasileiros vamos dar uma resposta a esses políticos, a essas pessoas que hoje estão no poder, que a gente está enxergando tudo. Muita coisa eu aqui não posso falar, porque eu estou diante da lei eleitoral e eu estou proibida. Mas nós, brasileiros, estamos vendo tudo e somos mais inteligentes do que eles estão imaginando. E podem ter certeza que as pessoas mais simples também estão enxergando. Eu queria trazer um pouco de economia, assim como o Ruschel trouxe. Do caso da PUC? Não, da PUC não, só da questão da resposta do... Por que o Antony Garotinho ainda está nessa celeuma? Uma das explicações podem ser as verbas de campanha, que mesmo nos casos de... políticos, suspensões de candidaturas, que nós temos 17 políticos que são réus em ações penais, tiveram um repasse de 24 milhões. Então, independente, tem uns que já estão presos desde o início do ano, enfim. E a lei diz o seguinte, as candidaturas impugnadas, vai ter que haver o estorno do dia. Aí eu quero vai ter que devolver teve gente que foi com as duas mãos na grana. Exatamente. Esse é o desespero, não é nem a candidatura, é o devolver a grana. O próprio candidato Lula levou 20 milhões do fundo especial para a candidatura. Dentre outros, o líder do governo do Michel Temer ao Congresso, André Moura, levou 2,5 milhões e também está impedido. Enfim, isso é muito crítico. É uma brincadeira com o dinheiro que não lhes pertence. E um fundo que eles criaram, né? Sim, sem dúvida. Um fundo milionário, bilionário, né? Mas desculpa, imagina, falando... Não, exatamente isso que a Luciane e o Gustavo estão trazendo é importante porque, de novo, é dinheiro público gerido por pessoas que nós, que somos os donos do dinheiro, não podemos gerir o gerenciamento deles. É muito injusto. Eu queria trazer uns dados para o telespectador. Hoje, realmente, nós estamos vibrando que o dólar realmente terminou em alta de 13,93, ou seja, ele recuou 3%, isso é bastante. A Bolsa fechou em 4%, mas o que nós estamos vendo? Que a produção industrial de agosto, que é a medição possível até o momento, recuou 0,3% e frustrou a expectativa do mercado. E isso tem um grande impacto na economia. Por quê? Isto que eu estou dizendo para o leigo significa mais ou menos o seguinte: as indústrias não estão conseguindo gerar e crescer. E uma indústria tem uma economia própria.
Uma montadora, ela tem a economia que circula ao seu redor. Então, tem os fornecedores dos produtos que formam o carro, tem até o restaurante, onde as pessoas que trabalham nessa empresa consomem. Então, quando uma empresa diminui o seu crescimento, encadeia a diminuição. No ano passado, nós tivemos uma produção industrial de 2% nesse mesmo período, e esse ano 3%. Aumentou 1%. Isso é muito pouco. Ao mesmo tempo, tem uma notícia boa. Hoje, a Petrobras passou a Vale e a Ambev e recupera o posto de empresa mais valiosa da Bolsa Brasileira. Isso é importante para nós brasileiros. Não importa se um dia ela vai ser ou não privatizada, se ela deveria ou não, importa é que nós brasileiros temos que ter orgulho daquilo que funciona e que é nosso. E ela foi muito saqueada ao longo desses anos. E agora, graças a Deus, nós estamos recuperando. Isso é importante para nós, para o nosso país e para o nosso futuro. Falando em coisas importantes e também para dar uma relaxada, porque essa semana tá tensa, a Alice tem dicas. Isso, eu trago uma informação, já que a nossa bancada é muito eclética, uma informação para quem gosta de música sertaneja. É que o cantor Leonardo se apresenta aqui em Porto Alegre na quinta-feira da semana que vem. Na semana que vem, não é nessa semana ainda que vai poder, é só depois da eleição. Isso, só na semana que vem. Ele que já tem mais de 30 anos de carreira, vai cantar principalmente as canções do seu DVD mais recente, Canto, Bebo e Choro. O repertório foi escolhido a dedo pelo cantor, entre todas as suas influências musicais de artistas que fizeram parte da história do sertanejo no país. E o show vai ser no auditório Araújo Viana, às 9 horas da noite. Quem quiser anotar na agenda, no dia 11 de outubro. Olha aí, fica a dica. Vai ser pequeno para um show desse porte aí. Araújo Viana? Quantos cabem no Araújo Viana? Tem ideia? Quem é o cantor? Leonardo? Leonardo. Para que lado é o Araújo Viana? Para cá, né? Acho que eu vou para esse. Ai, olha aí, já colocou a sua posição. Eu queria seguir nas notícias boas. Nós tivemos 2 mulheres de destaque. Eu acho isso muito importante e precisa ser reconhecido e dar aqui os méritos. Nós tivemos o Nobel de Física premia uma mulher pela primeira vez em 55 anos. Foi decorrente de avanços na tecnologia do laser, junto ao lado de outros 2 cientistas. Então, fantástico. E ontem também a Ana Sátila ganhou o Campeonato Mundial de Canoagem, K1. E foi muito bacana também essa prova, porque ela não tinha conseguido se classificar, tinha ficado atrás de 2 outras concorrentes que acabaram também sendo desclassificadas, e aí ela conseguiu entrar para a final. E na final foi emocionante, porque ela saiu mal colocada, ela saiu atrás, mas foi lutando até o último minuto e sagrou-se campeã. Primeira mulher campeã também em canoagem, primeiro título nacional. Deixa eu dar, já que estamos falando das mulheres, deixa eu dar uma notícia aqui hoje para comemorar esse Nobel de Física por parte de uma mulher, a primeira mulher que ganhou o Nobel de Física. Em 55 anos. Tivemos físico italiano, coordenador de pesquisas desse acelerador de partículas lá da Suíça, disse, que maravilha, muito bem, parabéns, coisa e tal. Mas não dá para esquecer que quem criou a física e quem pesquisou a física foram os homens. Que comemoração maravilhosa do rapaz, né? E a outra foi o seguinte, o Donald Trump determinou hoje a chancelaria americana que não vai aceitar mais companheiro do mesmo sexo de nenhum representante de outras nações em território americano. Embaixador, embaixatriz, cônsul, consuleza que tiver parceiro de mesmo sexo vai ter problema para regularizar a presença desses companheiros nos Estados Unidos. O Donald Trump baixou essa instrução hoje, a chancelaria americana está de cabelo em pé, porque vai dar encrenca para todo lado. Já foram identificados pelo menos 5 ou 6 nações que têm representantes homossexuais. Dona Carla, eu queria rapidamente fazer homenagem à primeira ganhadora do Nobel de Física, a doutora Marie Curie, casada com o doutor Pierre Curie. Essa mulher era uma polonesa que foi estudar com o doutor Pierre, foi a Paris estudar com o doutor Pierre. E o que acontece? Ele se apaixona por ela e os dois casam. E ela ganhou dois prêmios.
em 2 oportunidades, o prêmio máximo Nobel. Então, esta foi a primeira mulher, doutora Luciane, a ganhar o prêmio. Então, eu quero fazer uma referência a essa extraordinária polonesa que vai para Paris, trabalha, casa-se com o doutor Pierre e ganha o Nobel de Física em 1903, se não me falha a memória. Perfeito, em 1903. E a segunda, já que vamos fazer referência, a segunda foi em 1963, Maria Goeppert-Mayer. Acho que é alguma coisa assim. Então, realmente, há 55 anos não tínhamos novamente uma representante. Parabéns às mulheres. Mulheres Parabéns tomaram às conta. mulheres. Eu prefiro que mulher tome conta que homem tome conta. Agora, realmente, receber um prêmio Nobel, uma mulher em 1903, quando o mercado de trabalho era fechado a elas e as mulheres tinham muitos preconceitos do que hoje nós vivemos, que ainda há muito a buscar e a evoluir. Imagina, eu gostaria de pegar carona nessas informações mais suaves e trazer uma informação ao telespectador que é a seguinte: as cerimônias de casamento, vejam só, movimentam no nosso país, no Brasil, 17 bilhões de reais. Foi feita uma pesquisa e os economistas identificaram que as pessoas, quando vão casar, elas estão aptas a gastar 3 vezes mais do que elas gastariam se elas estivessem construindo, fazendo, enfim, investindo numa festa comum, normal, de aniversário. Então, segundo essa pesquisa, eles entendem que o emocional chega a tal ponto que as pessoas gastam exorbitantemente e os fornecedores, atentos a esta natural emoção toda envolvida, aplicam a inflação. Então, um DJ, por exemplo, que faria o mesmo trabalho para uma festa normal por R$1.000, por exemplo, um exemplo hipotético, sendo casamento ele cobra R$3.000. Isso foi feito no Brasil, não especificamente no nosso estado, no Rio Grande do Sul. Então, vejam o quanto as emoções exercem um papel fundamental na hora de nós termos as nossas finanças em dia. E pegando carona a essa mesma informação, 2 de cada 3 divórcios no nosso país, adivinhem por quê? Por divergências em relação à administração das finanças. As pessoas não conversam sobre as finanças e muitas vezes, ao casar, não têm a mesma visão sobre o dinheiro. Dinheiro exige respeito e, acima de tudo, uma boa conversa e liberdade e uma visão muito clara. E estão também comentando que existem muitos casais no Brasil que fazem uma espécie de caixa 2, ou seja, quando entrevistam o companheiro, ele não sabe dizer qual é o valor que o seu marido ou a sua mulher realmente ganha por mês. Isso não é conversado. E é diferente, porque vejam, culturas outras, como em Israel, quando o casal casa, eles têm uma conta conjunta. E eles, em conjunto, administram o seu negócio e as suas finanças. Eu tenho amigas israelenses que vieram ao nosso Brasil, vivem aqui, e me comentaram um pouco, assim, curiosas, dizendo que curioso, que estranho, a mulher tem o seu dinheiro, o homem tem o seu dinheiro e nenhum conversa sobre o outro. Existe uma certa cerimônia sobre esse assunto. Então, agora eu quero saber quem é que paga a conta do casamento. Ainda é o pai da noiva? Eles, na verdade, já começam endividados atualmente, porque eles estão pagando muitas vezes aquilo que eles não Nem sempre a conta é paga. A pessoa pedala e depois... Tem de profissional aí tomando pedal, hein, Chicão? Só. Eu queria dar 3 drops rapidinho, que é o meu estilo flash, tá precisão ótimo, hoje máxima. Tu tá falando mais que ontem. Não, mas hoje eu estava falando bastante. Primeiro, o drops que a Roberta falou. Se a maioria dos noivos relatam para a noiva quanto eles, na realidade, ganham, na realidade, não o fake night, que é uma palavra que eu inventei no meu livro, que aqui é o fake na noite. O casamento não sai. Não sai, é bloqueado no noivado. Segundo drops. Um drops que vai para o Vale dos Sinos e depois para o Vitorino. Para o Vale dos Sinos, um look para a Aline Álvares, que é uma das advogadas mais fashion do Vale dos Sinos, sempre ligada nesse programa, que é um programa de advogados maravilhosos. Terceiro para o Vitorino. Trump, ao fazer essa medida altamente discriminatória
de rejeitar isso, ele está já vendo a sua reeleição. Com essas medidas, Trump se reelege. Por quê? Porque os Estados Unidos é dividido em dois. Costa leste e oeste. Verdade. É um pedaço. Nova York, é tudo. Tem mais outros países que tem cidadãos que é americano e Los Angeles. O verdadeiro americano é aquele extremamente mascador de capinha, que fica no centro. E ele só vota no republicano e adora o Trump. Quanto mais o Trump fizer isso, mais eles vão bater palma. E em Los Angeles vai ter passeata contra o Trump, mas não dá voto mexicano. O Trump tem isso, ele soube pegar o americano, aquele mascador de capinha, aquele caipira do Kansas, do Oklahoma. Esses caras tudo votam tudo nele. Machão, mulherengo. Esse aí. Saiu uma pesquisa até que a confiança do Trump está em 27%. No mundo. Mas aí fizeram a pesquisa, como o Chicão disse, Nova York, Los Angeles. Vai no Alabama. Ninguém quer ver o Trump. Não é na Carolina, Israel, no Alabama. por exemplo, apoia em 69% o Trump. Quem? Israel a Palestina não apoia, é óbvio. Exato, sim, porque 69% porque o Trump falou que o Irã não apoia o Trump. Não, ele transferiu a embaixada para Jerusalém, dando ao povo judeu Jerusalém como capital e não Tel Aviv. Quando é que vocês vão entender? Vocês entendem, o mundo vai entender que o americano não vota com a política, não vota com o Vietnã, não vota com a guerra do Afeganistão. O americano vota com o bolso, Marne. Ele vota com o bolso. Posso dar uma boa notícia pro Marne? Ele vai com a calça aberta. Ele vai com a calça aberta e vota pra votar no bolso. O eleitor americano é o cara da carrocinha de cachorro-quente ali da esquina, que ele quer saber para quanto foi o galão de gasolina lá, quanto tá de imposto, quanto é que custa a salsicha, o pão que ele tem que fazer. O americano vota com o bolso, eles são pragmáticos. Quero dar uma boa notícia para o Marne Barcelos. Poderia começar de uma forma diferente e a notícia não ser tão boa assim, aí é o ponto de vista. Saíram os dados do IDEB sobre a educação no país e mostram realmente que os nossos alunos estão com uma deficiência muito grande em matemática e também em português. Mas o Sandro Silva, de Passo Fundo, manda o seguinte, boa noite. A escola Tiradentes de Passo Fundo é considerada a melhor do estado, segundo o resultado do IDEB. Vale lembrar que os mesmos professores que dão aula nas escolas estaduais da cidade dão aula lá e a única diferença é a hierarquia, disciplina e a escola sem partido. E realmente o Colégio Tiradentes da Brigada Militar de Passo Fundo, que já era considerado o melhor colégio de Passo Fundo e região pelas duas últimas avaliações do Enem, agora também é considerado o melhor colégio estadual do Rio Grande do Sul pela classificação do Dona IDEB. Carla, falando nisso, eu quero dar meus parabéns ao professor Lawrence Hattap, que criou um livro explicando a genealogia da moral, que é um clássico assinado pelo Sr. Friedrich Nietzsche, que dizia que as convicções são cárceres. São cárceres. Pensem bem, as convicções são cárceres. E ele, nesse livro, é espantoso. Eu recebi esse livro há algum tempo atrás, e comecei a ler o livro. Tem livro que a gente começa e não consegue parar, né? Aquela coisa, aquela angústia. Que vira vício. Não, porque começa... Instigante, a palavra é instigante. Então, dá liga e você começa a ver, mas esse é o meu pensamento, eu ajo assim, eu estou bem. Então, genealogia da moral, né? Embora o Nietzsche seja uma figura totalmente diferenciada em determinados momentos. Então, isso provoca a mente da pessoa, às vezes me deixa nervoso, porque uma hora ele diz uma coisa, depois ele diz, mas vem cá, mas por que isso aqui é certo e por que isso aqui é errado? Isso chama-se antonomasia, que são dois pensamentos diferentes, mas absolutamente críveis. Parabéns, professor Lawrence Hattap. Só para completar aqui, deixa eu só para completar, por favor. O Tiradentes de Passo Fundo obteve 6,6 pontos, quando a meta proposta do sistema de avaliação era 4,8 pontos. E a meta nacional de avaliação ficou bem abaixo, 3,5 pontos. Então, realmente foi muito bem colocado. Não, e mostra que é possível, né? Exato. Com uma boa gestão, com uma parte técnica, com cuidado dos professores, dos diretores de escola. A nossa educação foi politizada. É uma vergonha. Você não vê hoje... Aí é colégio militar, né? Você não vê hoje aluno com... Você vê aluno com formação sociológica, defendendo seus direitos
E, sabe, a gente vê as barbaridades na sala de aula. Aí um aluno não consegue fazer uma redação de 15 linhas. E eu não estou falando de aluno de 7, 8, 9, 10 anos. Você vê jovem de 13, 14 anos que não consegue escrever com o mínimo de discernimento 15 linhas. O que consegue é uma exceção. Sabe? Então, o nosso ensino... Aí a gente vê essa gritaria aí, porque os professores, porque é mal reconhecido, porque não é reconhecido, porque... Tá na hora da gente começar a discutir o que veio primeiro, se foi o ovo ou foi a galinha. São mal reconhecidos porque a nossa educação é medíocre ou a nossa educação é medíocre porque foram mal reconhecidos? Já sei que vai ter gente ligando para me xingar, mas agora é importante. Manda e-mail, manda e-mail. Gustavo, é importante lembrar que a educação é um valor. E é um valor que se estimula em casa desde pequenininho. Então, mesmo que tu tenhas, muitas vezes, uma educação vindo do colégio, que poderia ser melhor do que tu gostaria, se em casa tu tens o hábito da leitura, a conversa sobre as coisas que são vistas e lidas, tu já estás estimulando essa criança, esse adolescente, a ter o prazer pelo conhecimento. E muito do que a gente vai buscar é pela gente. Quantas pessoas nascem em situações, em favela, em momentos muito difíceis, com você, e que eles vão lá e eles buscam o conhecimento. Isso muitas vezes é estimulado por alguém que gostaria de ter tido... Tu conhece pessoas muitas vezes que gostaria de ter estudado e valoriza, dá estímulo ao filho. Mas me permita contestar como um valor absoluto isso que você está dizendo. Eu acho assim, eu acho que o problema está localizado, sim, não é só dentro de casa, que tem um componente, mas está localizado na escola. O problema na escola é constrangedor. Teve não sei quem aí algum tempo atrás, que um governante, não sei quem foi que teve essa ideia de jeca, que proibiu reprovar aluno. Sim, Gustavo... Amigo, eu sou do tempo que a gente era reprovado, ficava de joelho em cima do milho, num cano. E se eu chegasse em casa com nota baixa, eu era enquadrado pelo meu pai e pela minha mãe. Gustavo, eu entendo. Perdi a gandaia de domingo de tarde. Vai ficar em casa de castigo. Eu gosto muito do teu posicionamento. E eu acho que está muito certo esse teu ponto de vista. Mas eu insisto em te dizer, nós vamos fazer essa mudança quando os pais estiverem mais presentes nos colégios e não ficar absorto. Sim, e os pais só conseguem estar presentes se eles estão engajados dentro de casa, atentos aos seus filhos e dizendo, puxa, mas tu já deveria estar sabendo somar e diminuir. Então eu vou lá, pega e vai conversar com esse professor. Mas Roberta, tem aluno... Vocês estão morando no outro país. Vocês estão estudando Champagnat, no Anchieta, vocês acham que o Brasil é isso? Sai às 5 da manhã. Quando o aluno só vai no colégio, o aluno só vai no colégio para tomar o lanche ali e quando não tem o lanche ele não vai à aula. Quando os pais nem estão sabendo se ele vai à aula. A realidade 90%. Econômica do país é outra, pessoal. E tem aluno que não sabe sequer quem é o pai. Falando mas eu vejo muito também, outro problema é que as escolas, os diretores das escolas têm se preocupado muito com demandas judiciais, com ações indenizatórias contra os filhos, a serem propostas contra a escola por causa dos filhos. Então, eles não tomam mais medidas mais enérgicas como se tomavam antigamente. A doutora Roberta trouxe os dados para nós semana passada aqui, que as crianças não têm acesso à escola, não conseguem, não há meio de transporte. São dois cenários, gente. A escola pública é um cenário, a escola particular é outro cenário. Agora o Vitorino tem razão. Não está com problema respeitosamente. Sabe por que o Vitorino tem razão? O dia que ele chegou aqui, telespectador, o Vitorino não sabe. Não vale a pena ser pai. É mão de obra, tem que cuidar do filho na escola, na reunião de pais e mestres, sustentar o pai, sustentar a mãe, levar chapéu. Custa quanto? Custa quanto? 2,5 milhões. O Juan Pablo disse que é diretor de marketing dos África. Levar chapéu dos Ricardão nas academias, que leva o chapéu, os pais, né? O Juan Pablo preferiu comprar um apartamento em Miami, 2,5 milhões, que tem um filho. Que o filho não pode vender, o apartamento ele vende, aluga. A Carla abriu mão de 3 apartamentos. A Magda tem 7 milhões e meio. Ela tem um Miami, Orlando. Vou até o final da vida dizendo que foi o melhor investimento que eu fiz, porque o retorno de sentimento não tem. Eu concordo contigo, mas acho que os pais não devem sentir isso. Nada. Esse retorno de sentimento não vem pro pai. 3 apartamentos fora. E tem que ir na polícia, tudo pelo filho. É muito rolo, filho. A polícia? É muito rolo, filho. O do Vitorino tem razão. É uma reunião de pais e mestres. Essa é pra matar, de pais e mestres. Vamos deixar a Alice falar. Não, agora vamos deixar a Alice falar. A Feira do Livro de Caxias do Sul, que começou no sábado, superou em cerca de 20% as vendas nesse primeiro final de semana do evento
em relação ao ano passado. Lembrando que a feira vai até o dia 14 deste mês, na Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul, e conta com a participação de dezenas de livreiros e escritores nacionais e internacionais. São muitos os bate-papos, palestras, oficinas, apresentações artísticas e também maratona de contação de histórias. A programação completa pode ser acessada no site feiradolivrocaxias.com. Muito bem, eu quero perguntar para o Ruschel e pedir para que ele explique aos telespectadores, que tenho certeza que querem saber sobre essa notícia. O Ministério Público denuncia eleitoral. Não, Ministério Público Federal. Federal, exatamente. Ministério Público Federal denuncia agressor de Bolsonaro por praticar atentado pessoal motivado por inconformismo político. Tem gente perguntando por que não foi tentativa de homicídio, por que enquadrado nesse tipo penal. Ele foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional, o artigo 20, pode pegar mais de 20 anos de prisão, exatamente porque ele atentou não contra uma pessoa física, mas contra a figura de um candidato à presidência. Então, isso é entendido exatamente dentro da 17 advogados ele tem. Não duvido, não duvido. Não, mas nós tínhamos noticiado aqui o fim do inquérito, são 2 inquéritos, na verdade, um inquérito dirigido a ele, porque já preenchia todos os requisitos de materialidade. Havia identificação, havia a faca, havia o instrumento usado, havia toda a materialidade. Então, muito rapidamente foi encerrado esse inquérito e o Ministério Público Federal, muito ágil, já faz, a Procuradoria-Geral da República já faz agora, muito habilmente, já faz a denúncia para que esse caso tenha um encaminhamento. E a punição é muito severa, né? Porque está sujeito a quase 20 anos de prisão. Chicão Tofani, qual é a dica? O que vai acontecer amanhã? Amanhã, no mercado público, o pai Paulinho de Choroquê vai homenagear várias personalidades, personagens de Porto Alegre, inclusive governadores, prefeitos, e o nosso programa vai ser homenageado lá, o Atualidades Pampa, que eu acredito, parece que é a Magda Beatriz que vai estar lá, porque eu vou estar na Rádio Grenal. Eu fico muito feliz disso, que o Atualidades Pampa ganha um prêmio de pessoas que fazem uma benemerência para as outras. E outros não citam nós para ganhar o prêmio. Só que esse prêmio dos outros é Mandracol. Aquele prêmio do final do ano é mandrake, é fake news, nem me interessa. O prêmio está lá, o prêmio do povo. Nós somos reconhecidos nas ruas e no mercado público. O pai Paulinho vai fazer isso com a presença de inúmeras autoridades. Muito bem, agora a Alice vai dar todo o detalhamento realmente desse evento. Dessa informação. Exatamente. É que o mercado público completa 149 anos e para comemorar a data vai ter, então, quarta-feira, a tradicional festa de aniversário que costuma movimentar os corredores do prédio histórico. O início das celebrações será às 8 horas, depois às 10 horas vai ser realizada uma missa, vão ter várias atividades, como o Chicão bem falou, e também vai ser realizada uma apresentação de capoeira às 3 da tarde. As comemorações vão até às 5h30 e também vai ter uma homenagem aos amigos do mercado público e nós vamos ser homenageados, como o Chicão, né, já nos comentou. Então, quem tiver interesse de ir a partir das 8 horas. Muito bem. Boa noite. Assisto o programa com grande frequência e gosto muito de alguns debates bem interessantes. Admiro muito o Vitorino, o discurso do senhor Vitorino, que sem o mínimo de pudor mostra ser um liberal convicto. Saudações a todos. Mário Lima. E aqui sobre o Colégio Tiradentes, a Wanda Nunes, do Partenon. Oi, Carla, meu filho estudou no Colégio Tiradentes de Porto Alegre. Os professores são os mesmos do estado e não fazem greve. Queres te manifestar? O que seria um comentário com pudor e sem pudor, hein? Queria agradecer o cara tá nu no comentário? Queria agradecer a gentileza do Mário e concordar. Ele fala o que ele pensa. Mas eu concordo com o Mário na avaliação que ele faz da minha postura. Aquele Mário. Qual é o Mário, amigo? Qual é o Mário? Não concorda com a teologia? O Mário não é aquele é aquele. Aquele é aquele outro. Que é teu amigo. Não, o teu. Eu tenho muita vontade Mário de perguntar um dia quem seria, mas eu me contenho. Eu quero só colocar aqui que quando se fala em liberal, as pessoas pensam, o fulano é um selvagem, prega a selvageria econômica. Não prega a selvageria econômica. O Donald Trump reclamou do Brasil e eu disse em alto e bom som lá na Rádio Pampa, eu vou repetir aqui. O Brasil, ele não é só ruim para os americanos, para o comércio com os Estados Unidos. O Brasil é ruim para os brasileiros. É muito imposto,
É muita fiscalização, é muita regra, todo mundo querendo morder. O sujeito abre um botequinho para vender tomate podre ali na esquina, meio mundo está em cima do sujeito. No outro dia vai a higiene pública, a higiene pessoal, vai o bombeiro, vai a ONU, a aeronáutica, vai o gestor de submarinos, vai todo mundo lá encher o saco do cara querer um carimbo e um alvará, alguma coisa. Pô, sabe, nos Estados Unidos, a Lu conhece, você ganha um registro de empresa em 48 horas. Você preenche o formulário num dia, no outro dia você pega o papel, aquele papel passa a valer em 24 horas. Sim. Quer dizer, 48 horas você tem uma empresa pronta. Você quer encerrar uma empresa nos Estados Unidos, você vai, tira todas as negativas daquele registro, entrega lá, 3 dias depois foi dado baixa. Aqui você nunca, aqui não. O inferno é para abrir e para encerrar. Para fechar é muito mais difícil. Não, e tem uma coisa cartorial aqui, que você tem que pegar o carimbo do diabo que carrega, levar para a mãe do Badanha e ir pro inferno para pegar o terceiro carimbo para poder... Porque é tudo cartorial, é tudo, sabe? E aí você atribui autoridade a pessoas despreparadas no sentido de que não tem nenhuma visão da cidadania. E isso tem que acabar. Então, o Brasil é ruim também para os brasileiros. E outra coisa, seu Donald Trump, o senhor está reclamando de barriga cheia, tá? Porque os americanos, desde novembro do ano passado, têm superávit comercial com o Brasil. Ficou menos de um ano o superávit comercial do Brasil com os Estados Unidos. Então, seu Donald Trump, o senhor não tem razão. O Brasil é ruim para o senhor, para os americanos, mas ele é muito mais ruim para os próprios brasileiros. E só complementando essa dificuldade das empresas, dos empresários de fechar, de encerrar as empresas, propriamente dito, eles acabam deixando de o fazer e esquecendo que tem que declarar raiz negativa, fazer imposto de renda mesmo sem movimentação, e quando eles se dão conta, estão com um débito fiscal muito grande. Então, é importante ficar atento para isso. E cria insegurança jurídica, porque quanto mais você... Nós chegamos... os mais jovens não sabem. Os mais jovens não sabem. Mas o Chico não sabe porque ele não estava nascido ainda. Mas nós já tivemos no Brasil Ministério da Desburocratização. Olha, nós criamos um ministério, um estado de ministério para acabar com a papelada, com a sacanagem. Você sabe o que acabou o ministério? Sabe por que ele acabou? Por causa da burocracia. Deixa eu quero fazer uma retratação que a gente colocou para os telespectadores, eles têm se manifestado através do WhatsApp, que pode camiseta na hora da votação. O que acontece? Realmente a questão está bem complicada com relação à legislação, mas o próprio site do Estadão, que tinha publicado que, sim, as regras das eleições permitem que o eleitor manifeste de forma individual e silenciosa suas preferências políticos partidárias na hora de votar. Por conta disso, é possível entrar no local de votação com camisetas ou botões e adesivos. E depois fez uma correção. Diferentemente do publicado anteriormente, não é permitido que os eleitores usem camisetas de candidatos e partidos no momento da votação, de acordo com o artigo 39A da Lei das Eleições, incluído pela Lei 12.034 de 2009. O eleitor pode se manifestar silenciosamente de forma individual apenas por meio de uso de bandeiras, broches e adesivos. Então, a camiseta não pode. Pode broche, pode o adesivo, mas a camiseta não. Pô, não me faça pergunta agora. Mas o boné... Agora a gente vai atrás do boné. Eu falei isso na rádio. Dísticos? O que seriam dísticos? As pessoas só faltaram... Não, mas pode. Então foi isso aí. A origem tá complicado, foi exatamente. E eu passei por parvo. E eu queria trazer aqui uma informação que eu tenho trazido alguns fatos que podem ajudar na tomada de decisão nas eleições. E um número importante é que 37 parlamentares que estão concorrendo, que hoje já são senadores, desde 2011 estão buscando uma reeleição, não compareceram a 30% das sessões plenárias. Isso significa mais de 3 mil ausências, sendo que dessas 1.522... sob a alegação de que estão em outras missões políticas ou missões culturais, que não precisa necessariamente de comprovação. Simplesmente preencher um formulário e dizer, olha, não vou comparecer na sessão porque vou fazer uma missão. Então, assim, fiquem atentos ao seu candidato para ver se realmente ele está nos representando
lá em Brasília, porque daqui a pouco ele é um desses, que nem o Jader Barbalho, que não compareceu a 530 das 844 votações. Quer dizer, 63% das sessões ele não compareceu. Então, isso não é nos representar, né? Vamos escutar a opinião dos nossos telespectadores. Boa noite, bancada. Concordo com o Ruschel no que tange a realidade das escolas públicas e particulares. Mas, a partir do momento em que não se pode rodar o aluno para não frustrá-lo, deixamos de mostrar o erro e, consequentemente, deixamos de mostrar que é preciso um mínimo de disciplina na vida. Admiro a todos e assisto assiduamente o programa. Beijos, atenciosamente, Verônica de Canoas. E aqui no WhatsApp, a Ana pergunta. Vamos ao WhatsApp agora. Isso, se tem alguma chance de não ter segundo turno? Tá, então vamos primeiro responder aqui, falar com a Verônica de Canoas, que está falando sobre escolas públicas e particulares, depois a gente trata desse assunto. A gente pode começar pelo segundo. Sim, basta que um faça 51% no primeiro turno e aí não tem segundo. A gente está começando então pela outra. Não, porque é uma pergunta matemática, porque a subjetiva nós não podemos responder. E a objetiva é isso. Pode, basta que um candidato faça 50,01. É isso, Mário? 50,01. 50 mais um voto. Pela tua percepção, dá segundo turno ou não? Dá, não, tem batido no segundo turno desde o início. Mas depois meus colegas se manifestam. Eu só quero dizer assim, que eu tenho insistido na questão das escolas, tá? É que a gente trabalha muito a questão de não rodar de ano era em cima da extraordinária evasão escolar que nós estávamos perdendo os alunos de qualquer maneira. Então foi uma tentativa de reinseri-los dentro disso, mas volto a dizer, há uma preliminar que não vale para a região sul, aqui uma região sudeste. O Brasil, ele é astronômico. O Brasil, ele tem a região norte, tem a região nordeste, ela tem 100 quilômetros para dentro das capitais do Nordeste, né? Onde as pessoas, as crianças vão lá pela refeição, quando não tem, não vão igual. Então, a nossa questão é muito mais completa. Por isso que tudo passa pela questão econômica. Enquanto nós não reorganizarmos economicamente o país, nós não vamos arrumar a educação, porque aluno com fome não estuda. Vocês podem fazer com método A, método B, método C. A criança vai com fome, a criança vai de pé descalça para aula, ele não vai estudar e não vai concluir nada igual. Mas é tapar o sol com a peneira, né? Passar a criança de ano que não tem condições. Vitorino, que é o nosso analista econômico, disse, não foi o Chicão Tofani. Quando o Chicão Tofani disse, metralhadora. Sabe o que o Vitorino disse? Metralhadora. Que o casamento passa pela questão econômica, total, nos dias de hoje. Tem um componente, sim. Mudou completamente o assunto, não, gente. É a questão econômica que o Gil está falando. Se o cara está morto, a mulher diz assim, vamos revisar. Tem um amor e uma cabana, não existe mais. Tem um amor e uma cabana. Eu gostaria de uma estatística, a doutora Roberta, que é boa de estatística, é quantos casamentos sobreviveram a uma falência de um dos cônjuges. Do homem é dificílimo. A mulher... Me dá estatística, Chicão. Me dá estatística, Chicão. Sabe o que ela me disse? Querido, vamos revisar nossa relação. Mas nós não estávamos há 3 meses viajando, estava com ela nos Estados Unidos, gravando em Los Angeles. Mas mudou muito nesses 9 meses. Não, ela conheceu os homens mais ricos do Brasil, foi explodido. O que eu gostaria de botar no pênalti, literalmente. Mas aí depende da tua escolha. Mas a maioria das mulheres assim. Não, mas eu sofri muito isso. Ela não queria ir para parar do ônibus, não queria ficar dura, nada. Dizem que a gente fica repetindo o mesmo erro. Tu precisa sair desse tipo. Arrumar uma mulher rica, né? Talvez, não sei, mas larga fora dessa que não deu certo. Sobre esse assunto de casamento e dinheiro, já que eu fui quem trouxe hoje, eu só gostaria de trazer, na verdade, o que importa é que o casal pense parecido a respeito do dinheiro. As pessoas precisam pensar parecido a respeito de como investir. E isso é muito importante, de fato, porque agora, pegando o gancho do que o Ruschel estava falando sobre crianças bem alimentadas e educação, eu volto a dizer, eu concordo totalmente, criança precisa, primeiro de tudo, comer. E essa comida vem da onde? Vem através de recursos financeiros. É muito importante a gente ter respeito pelo dinheiro. Quando a gente tem dinheiro, a gente tem escolha. Então, é importante poupar, é importante ser racional, é importante a gente ter um planejamento estratégico e saber se conter. Agora, e também se conhecer. Saber que a gente, às vezes, é perdulário e tentar melhorar, ou não. Se a gente tem um ticket médio para torrar, tudo bem, ninguém tem nada com isso.
Cada pessoa tem que conhecer as suas economias e as suas potencialidades. Mas na educação, não importa quanto dinheiro tu tenhas, precisa ser tratado como um valor em casa. Tem pessoas riquíssimas que muitas vezes não têm a educação como um valor. E os filhos são bem alimentados, estão sempre em festas, estão sempre consumindo o supérfluo. E muitas vezes não valoriza um livro, não valoriza um espetáculo, não vai a um teatro, não conhece uma ópera, não vê o mundo sobre papéis e circunstâncias que formam um ser humano capaz de gerenciar e se ver bem no mundo, ser feliz. Então, nesse sentido, eu volto a dizer, não importa que bolso tu tenhas, se tu tens a educação como um valor, já faz uma grande diferença. É isso que eu tentei dizer antes e talvez não fui bem compreendida pela bancada. Polarização das eleições. Boa noite, amigos da bancada. Pode até ser uma atitude insensata, porém não acredito na polaridade das eleições apresentada por essas pesquisas de intenção de voto. Em minha modesta e incipiente opinião, essas pesquisas são direcionadas com o objetivo de atuarem como cabo eleitoral, porque sabemos que são encomendadas por quem tem interesse a preservar, propagar e garantir. Saudações, Denise de Bagé. Pega a palavra antes que te tire. Eu queria falar de um novo espetáculo, Brasil Beijo, da coreógrafa israelense Orli Portal, que vai ser exibido neste final de semana em Porto Alegre. E a sessão integra o projeto Brasil-Israel, que é uma espécie de intercâmbio cultural na área da dança. E 3 coreógrafos de Israel trabalharam em montagens com 3 companhias profissionais brasileiras. O espetáculo pode ser conferido, então, sábado e domingo, no Teatro Renascença, a partir das 8 horas da manhã. Muito bem, Luciane. Eu ia trazer uma resposta para o Ruschel, que ele perguntou que se o número de relacionamentos estivesse encerrando em detrimento de questões financeiras, eu vou te dizer que o número de recuperações judiciais aumentou 10% do ano passado para cá. Então, isso significa que temos menos casamentos felizes. Mas, assim, agora falando sério, esse número é bem alarmante, porque essa dívida representa 780 bilhões de reais, sendo que 455 bilhões é só para o fisco. Que na recuperação judicial, né, Vitorino, a questão do fisco não entra junto na negociação, junto com na própria ação, que só entra questões financeiras, econômicas e trabalhistas. Então, são negociadas de forma independente. Tem um negócio na recuperação judicial que eu questiono muito. Eu ainda queria um estudo mais aprofundado sobre isso. Alguns dias atrás, eu até anunciei no programa aqui, teve um juiz de São Paulo que consegue um índice assustador. Ele consegue um índice acima de 70% de recuperação das empresas que entram na vara dele de recuperação judicial. Ele tem os administradores, os técnicos dele, ele consegue recuperar as empresas. Para você ter uma ideia, é raríssimo. Olha, são poucas as empresas que entram em recuperação judicial e conseguem respirar de novo. Porque normalmente, sabe, os juízes têm muita coisa para cuidar, o administrador foi indicado por não sei quem, coisa e tal. Então, sabe, existe muita nebulosidade nos processos de recuperação judicial no Brasil. Eu acho que a recuperação judicial, a lei foi criada para a empresa se manter de pé. Corta custos, segura, renegocia, mas as empresas entram em recuperação e não voltam. Não voltam. E aí causa um prejuízo imenso, porque só na questão dos valores que esses devedores devem para o fisco, representou um aumento de 20%, equivalente a 2 anos do orçamento do Estado de São Paulo, imagina? E 161 bilhões que deixaram o Estado, a União e o município deixaram de arrecadar. Poderia sobrar dinheiro ainda para investir. Teve um amigo meu que fez um comentário uma vez sobre isso lá no Rio de Janeiro. Ele acompanhava de perto esse mecanismo, viu, Marne? Ele disse assim, a recuperação judicial, às vezes o administrador judicial sai bem. Bem, eu conheço. Isso é história. E a empresa, e eu tenho alguns exemplos. Até hoje a história da Varig não me conhece. É verdade. Agora está bem resolvida a história da Varig. Aos aniversariantes deste dia 2 de outubro. Eu vou falar do primeiro aniversariante, que foi uma personagem muito importante na Segunda Guerra Mundial. O Marechal Feldmarschall, que significa Marechal de Campo. Feld, como em inglês, Field, campo.
Field Marshal Paul von Hindenburg. Este homem começa muito cedo a sua carreira militar, os alemães adoram a carreira militar, o militarismo, a disciplina, etc. E ele se projeta. Ele era um Junker. O que é um Junker? O Junker é o primeiro a nascer na família. E na Alemanha, em alguns países, o primeiro a nascer é o herdeiro de tudo. Herda todo o dinheiro da família. Se ele quiser... Tem essa cultura. É isso. Então ele era um Junker. E ele cresce, etc., e se torna uma lenda na história da Primeira Guerra Mundial. Ele vence a Batalha de Tannenberg, que foi a batalha mais importante, talvez mais que a Batalha do Marne, que é o meu nome, que me deram esse nome em função, meu pai deu isso, que tinha o Rio Marne, a Batalha do Marne, ele adorava estudar a guerra naquela época. E aí ele se projeta, etc. A Alemanha pede o armistício, o tratado destrói a Alemanha, o Tratado de Versalhes, coloca a Alemanha de joelhos e ele se elege, então, presidente da Alemanha, já com seus 80 anos de idade. E aí se reelege o presidente da Alemanha na mesma eleição que Hitler disputa e o partido nazista fica em segundo lugar, quase chegando lá. Ele assume novamente, continua presidente da Alemanha e é obrigado pelas forças políticas do momento a nomear Adolf Hitler como o chanceler, o Kanzler da Alemanha. Ou seja, no dia 30 de janeiro de 1933, ele recebe no Palácio Presidencial, determinando a presença e o início da grande catástrofe que foi a Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas odeiam este homem, ele foi pressionado, ele tinha 85 anos de idade. Quando ele morre em 1934, em agosto de 1934, pouquinho antes do primeiro congresso do Partido Nazista em Nuremberg, as pessoas dizem: presidente, o senhor destruiu o nosso país. E foi exatamente o que aconteceu. Então, uma pequena história, poderia falar meia hora a respeito desse grande personagem da Primeira Guerra Mundial, herói alemão da Primeira Guerra Mundial. Vamos falar agora do Nilo Peçanha, o primeiro presidente negro do Brasil. Dr. Nilo Peçanha. Mahatma Gandhi, eu acho que não preciso falar muito de Gandhi, né? A grande alma, esse homem, esse pacifista, e fez o seu curso de Direito na Inglaterra, no Reino Unido, indiano, vai para a África do Sul, volta para a Índia e se torna o seu maior pacifista quando é assassinado por um grupo, né, os Kis, que é uma tribo, digamos assim, uma parte, né, da Índia que não aceitava a separação da Índia, ou seja, a partilha das Índias, a parte muçulmana e a parte do hinduísmo e do budismo. Cria-se o Paquistão e cria-se a Índia como é hoje, a chamada Partilha das Índias. Esse foi um movimento muito grande da década de 40, 1947. Groucho Marx, comediante americano, foi um expoente da comédia americana e cuja sua esposa, Barbara Marx, casou-se com Sinatra e que faleceu recentemente. Bud Abbott, que construiu uma dupla humorística muito ruim, por sinal, Abbott e Costello. Como era ruim aquela dupla? Meu Deus, não tinha graça nenhuma, né? O Don McLean, o Vando, que hoje, se vivo fosse, completaria 73 anos de idade. Augusto Cury, Dr. Augusto Cury, que escreve muitos livros de autoajuda, psicanalista, meu abraço a ele, meu respeito pelas considerações e pelas palavras. Tem muita gente que diz que isso é só para vender livro. Não, eu gosto. Eu já fui agredido aqui nessa mesma mesa. Várias né? vezes. Várias vezes, mas continua gostando. Agora ele não te agride porque ele não escutou. Ele não prestou sorte de estar longe. Atenção. Se tivesse perto, apanhava de novo. Cléo Pires, a linda Cléo Pires, filha do meu querido... Como assim? Ela é filha do meu amigo Fábio Júnior, me lembra? Ele me falou. Não pode dizer, linda. E filha da... Muita intensidade esse elogio. Mas ela é uma moça bonita. Mas ela é uma moça bonita. O que o senhor quer que eu faça? Eu queria que o senhor tivesse menos parcimônia. Eu queria que o senhor tivesse mais parcimônia, afinal. Olha, senhora, quando o senhor disse aqui que a Sandra Bullock não é bonita, para mim, eu caio muito no meu conceito. Roberto Firmino, futebolista brasileiro, completa hoje 27 anos de idade. É que o Russo não gosta de morenas. Não, que é isso? Não te compromete. Que é isso? Olha, eu conheço o Dr. Russo há muitos anos e para ele, se for mulher, já tá bom. Não importa se ruim. Ai, que horror! Cara, me deu uma mulher, tá bom. Uma pergunta, Felipe. Não, vai insistir no assunto lá. Não, vou perguntar. E ele gosta de cerveja também, ruiva, loira, gelada, Não, quente. o Dr. Russo para bebida alcoólica é que nem o Chicão. Não, o Chicão não tem, porque o Chicão não toma bebida alcoólica. O Chicão não é bêbado. Não.
Não bebe. Assim, pode provar um champanhezinho, coisa e tal, à noite, não bebe. Agora o Ruxo bebe. O Ruxo bebe um pouquinho mais que o Chicão. Ele bebe e ele diz assim que ele é todo atleta e tal, e ele come também, porque ontem ele comeu um pedação da torta, né? E o senhor comeu toda a torta. E o Vitorino acabou com a torta. Quero mandar um abraço pra turma da Primavera. Como é que tá? Vocês são maravilhosas. Mas quero dizer a vocês que eu fui ontem surrupiado, porque eu não pude participar da caixa grande e a caixa pequena eu levei pra casa. Não, eu quero saber como é que foi a caixa pequena, a experiência com a caixa pequena. Espetacular, presunto com abacaxi. Eu imagino ele na cama, dona Carla. Ele deve ter posto o sanduíche tudo em volta dele na cama e dizia tudo meu. Tudo meu. Tudo meu. Mergulhou no sanduíche. Foi uma noite, tirava olha, na cara muita noite de amor não me deu tanto prazer quanto ontem. Ele ficou nu em volta do sanduíche. Mandem mais sanduíche. Um recadinho da senhora Terezinha. Ela diz assim: adianta eu voltar a dizer que amo vocês? Será que vão ler o que eu escrevo? Tenho 82 anos e o meu velho 87. Somos casados há 61 anos e não tem um dia que a gente não veja vocês. Amamos todos da bancada. E eles são de São José do Norte, a Terezinha e o seu esposo Machado. Então, um beijo para eles. Parabéns, Terezinha. Que lindo exemplo aí. 87 e 82 60 e poucos, 60 anos de juntos casado. 61. 61. Maravilha, isso é uma história de vida. Exemplo a ser seguido. Já parabéns. Nessa linha, eu só quero avisar a Helena e outras telespectadoras que perguntaram onde é que eu comprei aquele lenço que eu estava ontem. O lenço que é da campanha do IMAMA, muito importante, porque agora nós estamos no Outubro Rosa, então é importante você fazer o seu exame de prevenção, mamografia e tudo mais. O doutor Puxa lá usa com uma camiseta PDVs assim, que a gente... Isso aí tu atrapalharam, viu, uma intervenção Helena? severa da coordenadora. Severa. Espero uma intervenção severa. Aquela que joga essa altura. Mamografia. Doutor Rui, Só faça exame grátis. Só falta querer trocar a prótese. Voltando à Botar informação. 350 ml. Voltando à informação, então a For Woman, a Twin Set, Tissá, Scalha, Reina, Mundo Verde, Maison 31, consultórios e tal. E no próprio IMAMA tem o lenço para vender e tem duas versões, aquela que eu uso e também tem uma só em tons de cinza e preto, que também é maravilhoso. Fiquei louca pelo tom assim mais fácil de usar também, né? Porque preto e cinza cabe com tudo. Quem sabe Posso falar, dona Carla? Posso falar? Agora. Muito obrigado. Ou nunca. Não, vou falar agora. Não, se diz muito que o crime é muito pela necessidade, é muito pela questão econômica, mas a psicologia... Eu acho Qual é isso a um necessidade absurdo. econômica? Estou concluindo o raciocínio, a senhora já interrompeu antes, se eu concluir, eu vou... Eu achei tão absurdo. É uma coisa que começou mal, né? Exatamente, começou torto. Diz que o crime é pela necessidade. É como chamar que é pobre de pré-ladrão. Não. Muito pelo contrário, as pessoas mais honestas na concessão do crédito... Pois eu pretendia dizer isso até ser interrompido. Mas eu falei em 10 segundos o que você vai dizer. Mas se tu queria falar, por que tu não pediu a palavra, Gustavo? Fala então, vai dar o assunto. Vai terminar o programa e eu não vou conseguir desenvolver o raciocínio. Deixa o nosso colega se retratar. Tô brincando. Então, voltando, disse exatamente o que é uma injustiça, que vocês vão deixar dizer o que é uma injustiça. Porque a notícia que eu trago aqui, ela aconteceu dentro de uma agência do Correio. Uma psicóloga, doutoranda em psicologia, mestre em criminologia do direito, portanto, advogada. Ela se dirigiu à agência do Correio e ela estava muito nervosa, desmaiou e todo mundo de olho nela. Daqui a pouco chega um pacotão. Ela foi buscar a coisa e tinha um pacotão ali e desconfiaram do pacotão da moça, Gustavo. Dinheiro. Se fosse dinheiro, não era nada. Que é? 2 trolhas de haxixe. 2 trolhas de haxixe. Saiu dali algemada direto passaram, porque desconfiaram do comportamento atípico dela, muito anormal. O pacote era muito grande, então começou aquele molinho e pararam e passaram no raio-x. Ainda localizaram a droga ali. De se lamentar é exatamente isso. Ela era advogada, professora universitária, mestre em criminologia, na área da psicologia também,
e fazendo. Então, como é que faz então uma é difícil, né? dessas? As teses se somam, por isso que eu disse que a matéria é atípica. Você sabe que eu acho que essas pessoas deveriam ter a pena agravada? Eu também acho. Eu acho que um crime cometido por um policial deveria ser agravado. Um crime cometido por um advogado deveria ser agravado. Tem sentido. Né? Porque, sabe, existem coisas que nós colocamos muitas vezes no universo, no conceito da ética e da moral, mas que fogem a isso e entram no componente da índole. É um componente que foge, inclusive, da psicologia, entra na psiquiatria. A gente vê jovens de classe média alta, assaltando. Pois, Marne, agora lá em São Paulo, não desmancharam uma gangue? Os garotos assaltavam de Mercedes. Garotos, filhos de pais com condições. Os garotos botavam o negócio na frente da placa dos carros, assaltavam de Mercedes. A delinquência pode ser patológica ou resultado de uma criação. Isso é patológico. Mas eu tô muito em linha com o que tu comentaste de ter quase um agravante de pena. Como no caso que foi roubado quase 1 tonelada de maconha da maior delegacia, da mais antiga delegacia de polícia de São Paulo. Olha, mas as teses são as melhores. Vou deixar a doutora terminar a notícia, porque depois... Foi quase 1 tonelada. E aí, essa droga estava... Quase foram 900 quilos. Ela estava desde outubro de 2017 armazenada lá na delegacia, sobre o argumento de que ela não pode ser incinerada até que tenha o trânsito e julgado das ações. Mas, gente, isso é interminável. Essas ações demoram 5, 10, Mas eu garanto pra você que agora a roubada vai ser incinerada rapidinho. Gustavo, pequenas doses. O que mais me impressionou é que em pequenas doses. O que mais me impressionou é que uma das hipóteses do desaparecimento de tamanha quantidade foi que tivesse sido comido pelos ratos. Eu imaginei os ratos. Ia ter rato chamando o gato pra briga. Tá na moda a maconha, tá voltando patchouli, que era um perfume da década de 80, de cheiro de maconha. Mulher com cheiro de maconha no corpo é símbolo sexual na Praia do Rosa, lá na Ferrugem. Tem um monte de amigas minhas. Na Praia do Marco, se o Vitorino me aparecer com maconha, eu vou correr ele de lá. Eu já vou avisando, velho. Já vou avisar. Ele vai na casa, convidado. Ele vai lá, só falta me aparecer com o patioli lá. Leva uma trouxinha de maconha. Não, era só agora. Não, o Vitorino, se acontece. E o pior da maconha é a maconha come e dorme. A manga rosa é a melhor. A come e dorme só come e dorme. Não, o que é isso? Não pode falar isso. Come e dorme, como é que eu tenho? Esquece, essa ele não quer que vai pra lá. Não, o come e dorme leva muito cunhado que eu tenho que ir no final de semana lá pra cá. Sabe, eu tava me vendo no ar agora ali, olhei pro lado, eu pareço um presidiário com isso aqui. Parece um presidiário, nos Estados Unidos e tal. Falando em presidiário... Olhando o mar, eu queria saber qual é o botão que tirava a horizontal dele ali. A Marielle, a vereadora assassinada lá no Rio de Janeiro, um dia antes dela ser assassinada, ela esteve visitando o Frei Anselmo. O Frei Anselmo, não sei se o Vitorino conhece, é uma figura muito famosa lá, atende todo mundo, ele é conselheiro das pessoas, etc. Uma figura maravilhosa dentro da Igreja Católica. E ela chegou lá chorando, disse, olha, Frei, eu estou sentindo que vou morrer porque eu estou sendo muito ameaçada, eu recebo ameaças, WhatsApp, essas coisas todas. E no outro dia ela foi assassinada. Então ele prestou esse depoimento à polícia, ela não disse quem é que estava, não falou absolutamente. E se disse, ele também não contou, porque existe um segredo, né? O segredo do confessionário, da confissão, que um frei, um padre não pode revelar, né? Isso quebraria a ética da Igreja Católica da confissão. Mas é impressionante isso, ela sabia que ia ser essa, disse que ela chorou, ela chorava, mas minha filha não vai acontecer nada. Briga lá também. Foi muito feia a briga que ela comprou. Vamos ser realistas, ela comprou uma briga com gente muito má. Muito má. Ela comprou briga com as milícias. As milícias normalmente têm origem nas forças policiais lá no Rio de Janeiro. Porque o que a polícia lá descobriu, os maus policiais, né? Vamos deixar bem claro. Eles descobriram o seguinte, por que essa favela aqui eu vou deixar os vagabundos traficantes ser dono? Não, você não. O dono sou eu, eles vão trabalhar pra mim. E aí,
O negócio começou. A história de pacificar, tinha, sabe, o gato de luz, o gato net, o gato isso, comprar o gás. A milícia tomou conta. E acabou que a população ficou à mercê dos bandidos e da milícia. À mercê dos bandidos que respondiam para a milícia que tinha ligações com a polícia. Ela comprou uma briga lá, a pregação dela era fim da PM, pregava o fim da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Ela mexeu num abelheiro. Ela mexeu numa abelheira. E nós não vamos mexer nessa abelheira, porque nós vamos agora para casa. E vocês vão dormir, porque já é hora de dormir, gente. Um beijo bem especial. Muito obrigada pela participação e tudo mais. Não interessa o que o Chicão vai fazer. Interessa que você tenha bons sonhos, que a gente se encontre amanhã. Tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.